Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos mostrar o salário que o Espírito Santo concede àqueles que o seguem. Que Deus, Ele forma os seus na verdade. Não pensa porque nós somos apóstolos, somos discípulos, que somos cristãos, agora nada de mal vai nos acontecer. Pelo contrário, Deus nos dará a nossa força e aquilo que aconteceu com Cristo também pode acontecer com você, assim como aconteceu na vida dos apóstolos. E hoje nós vamos meditar na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que vós crucificastes, que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado ao homem pelo qual possamos ser salvos. Este é o mesmo Pedro de lá de trás? Quando nós presenciamos esses apóstolos agora, nós falamos, não. Pode ter certeza que são homens totalmente diferentes. São personagens diferentes. Aquele era um homem cheio de si mesmo, cheio de orgulho, de soberba, achando que ele ia conseguir, que ele iria dar conta, que daria a vida por Jesus, porque uma vez que foi cheio do Espírito Santo, ele dizia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas a gente começa a perceber que Pedro era mais empolgação, falava muito, mas não convencia. E agora a gente começa a perceber um homem que foi preso, que dá testemunho de Jesus em meio ao sinédrio, que está colocando a sua vida em risco e que não nega que eles fizeram tudo aquilo em nome de Jesus, só pode ser homens diferentes. Não se trata de homens diferentes. Nós precisamos descobrir qual o segredo. Qual o segredo que levaram esses homens a pronunciar o nome de Jesus Cristo em meio ao sinédrio, em meio aos chefes da lei, em meio aos poderosos, os mesmos que tinham crucificado Jesus, os mesmos que tinham condenado? Era para eles estar rachando de medo, era para eles estarem longe daquela cidade. Mas sabe o que aconteceu? Existe algo que nós não podemos esquecer. O homem por si só, ele jamais dará testemunho de Cristo. Nós precisamos compreender que nós, pela nossa força, nós vamos vivenciar apenas a experiência da empolgação, da palavra. Sabe aquelas pessoas empolgadas que chegam na paróquia, padre, conta comigo, eu vou dar a vida, conta comigo. Eu falo, quando a pessoa fala demais, ela não faz nada. Mas quando a pessoa chega silenciosa, caladinha, começa a dar vida na igreja, eu falo, essa aqui é diferente. Sabe por quê? A gente fala muito. Lembra do Tite? Fala muito, virou até um meme. A gente tem que parar de falar. Pedro, ele deixou de falar o que ele iria fazer e ele começou a testemunhar aquilo do qual ele acreditava. Filho, de fato, é um outro homem. Sabe por quê? Ele passou pelo crivo da provação. Pedro, ele passou por todas as experiências que um homem de fé precisa passar, até o fato de ter negado o seu mestre. O fato do homem cair não quer dizer que Cristo não vai confiar nele as missões. Às vezes a queda nos ajuda a ser humilde. Pedro,
Ele que caiu diante da soberba, diante das suas convicções. Lembra na missa do lava-pés? Que Jesus fala, eu vou lavar os vossos pés. Não, não vai lavar o meu pé, não. Aí Jesus, se não lavar os teus pés, não vai ter parte comigo. Jesus também não tem respeito humano nenhum. Não pensa que Jesus vai passar a mão na sua cabeça, não, filho. Não pensa que na igreja a gente quer um padre que fica passando a mão na sua cabeça. Não, se você estiver errado, agradeça quem tem a coragem de te exortar para o bem. Por isso que Pedro se tornou um grande homem, porque Jesus soube o exortar no momento certo. Aí Jesus, se eu não lavar os teus pés, não vai ter parte comigo. E ele, não, então lava meu pai, lava minha cabeça. Pedro, menos, calma. Não precisa lavar os pés, vocês já estão puros, a não ser o filho da perdição. Pedro, ele só vai sendo podado. Nós estamos diante de um homem, hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, podado pelo próprio Mestre. Mas eu quero te dizer que além do testemunho que ele tem de Jesus, existe algo essencial, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo, ali é o segredo de todo cristão. Tu quer ser um homem de verdade? Quer ter uma vida no Espírito? Quer ter uma vida transformada? Seja um homem do Espírito. E nós estamos agora, nesse tempo da Páscoa, em preparação a Pentecostes. Os apóstolos são testemunhas de que uma igreja sem o Espírito Santo é a igreja morta. E nós vivemos da graça do Santo Espírito. Chegamos à época do Espírito, os atos do Espírito. Nós vamos ver o que o Espírito Santo faz na vida do homem. Assim como Jesus é testemunha, hoje nós, a partir da graça do Espírito Santo, vamos ver as maravilhas que Deus realiza por meio da nossa fé. Que você seja um homem cheio da graça de Deus. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado todos os dias em sua vida. Que o Senhor te dê a graça, os dons, para que você possa se colocar ao serviço, em prontidão. Não deixe de colocar a sua mensagem, seu pedido de oração, que você coloque os pedidos da sua família, coloque, porque o nosso comentário foi feito para você. E não deixe de compartilhar esse vídeo, dê aquele like, sininho das notificações, a gente não pede nada demais, a não ser que você seja um divulgador, um propagador deste evangelho. Feliz Páscoa a aqueles que ainda não tinham desejado. Deus abençoe seu dia e vamos juntos, porque amanhã, no mesmo horário, nós temos uma palavra esperando por você.